uma pergunta aqui. A distância de até 20 graus vale para planetas do mesmo signo, planetas no mesmo signo, e se estiverem em casas diferentes também é conjunção? Primeiro, vou responder o contrário, né? Se estiverem em casas diferentes, mas estiverem em órbita, pode ficar em casas diferentes à vontade que continuem em conjunção, tá? O que a diferença de, vamos supor, tem um planeta na casa 10, outro na casa 11, mas faltam só 6 graus para se encostarem, de 0 a 0, né? Estão em conjunção, tá? E a distância de 20 graus vale para planetas no mesmo signo. 20 graus é uma órbita muito grande, tá? Vocês vão de ler ali no texto que, dependendo do tipo de estudo que você está fazendo, como por exemplo, trânsitos em astrologia mundial, um planeta aqui está a 20 graus de um signo e acaba de ingressar um outro nesse signo, tem já algumas nuances de uma conjunção acontecendo. Você vai ver isso em efeitos até históricos, em cotidianos, né, que os noticiários mostram com toda clareza. Mas para um mapa de nascimento, 20 graus é muita coisa, até para o Sol e até para a Lua, é muito longe. Tá? Então 20 graus de distância não chega a fazer nem conjunção. Tá? Outra pergunta é, se a quadratura ocorrer entre dois benéficos, não atenua esse aspecto? Sim e não. Boa pergunta, gostei da sua pergunta, porque é bom que ela me obriga a trazer lá dos cafundós, né, dos fundilhos das calças, o significado correto. Mas veja só, dois benéficos, quando estão com mau aspecto, eles podem exagerar os seus atributos. O mau aspecto pega o pior, inclusive assim, o Júpiter é o melhor, né, o grande benéfico. Vênus é o pequeno benéfico, né? São duas coisas maravilhosas. Mas eles têm coisas ruins, né? O lado negativo de cada um é bem chato, bem desagradável. Então, por exemplo, Vênus pode ser exageradamente vaidosa, pode ser cheia de nome-toques, né? Pode ter uma necessidade de refinamento que às vezes não deixa as pessoas nem se mover. Né? Tem uma necessidade de afeto e de afeição que chega a ser grudento. Né? Esse é o lado chato de Vênus. Né? O lado bom a gente já conhece. O lado chato de Júpiter é exagerado, sincericida, expansivo, sem tato, estúpido, né? Dogmático. Pode ser uma coisa insuportável também, com tudo de maravilhoso que ele tem. Né? Ele tem no meio essa outra coisa. Então, quando ocorre uma quadratura Júpiter-Vênus são dois benéficos, né? Os melhores que tem, você pode exagerar as características deles e se vê ali com problemas como diabetes, até a Vênus está ligada a açúcar e Júpiter é tudo que é muito, tá? Então tem muito açúcar, você tem muitos afetos e nada concreto. Gosta de todo mundo, namora todo mundo, mas não fica com ninguém, né? Não permanece com ninguém, né? Tudo é muito. Tudo é exagerado. Tem situações em que a pessoa passa por gafes, né? Tem vergonha alheia ou passa a dar vergonha alheia, né? Então é tudo exagerado, entendeu? Então atenua alguma coisa? Talvez, porque não é a pior expressão possível, né? Mas não é uma coisa fácil não, continua sendo uma quadratura. Você falou que existe o lado sombra e o lado luz dos planetas, em todos os aspectos, em signos, em planetas, em casas, tudo a gente experimenta luz e sombra, não tem como fugir disso, a realidade é dual. E aí continua a pergunta. Os aspectos, como quadratura, trígono, oposição, etc., também tem seu lado sombra e seu lado luz. Digamos que a quadratura e a oposição são sombra, são mais sombrios do que luminosos. E os trígonos e sextis são mais luz do que sombra. Porém, você tem razão. Né, na hora de se perguntar, a sua pergunta está lúcida. Como a gente vê, a gente aprende no modelo mais comportamental, psicológico, humanista da astrologia, mesmo os aspectos difíceis, como quadratura e oposição, eles contêm algo que, posteriormente ao desenvolvimento que a gente é obrigado a fazer sobre as dificuldades que eles representam, esse desenvolvimento seria o lado luminoso do lidar com aquela coisa sombria. Tá? Aliás, no mito do herói, o herói só vai alcançar a redenção no momento em que ele enfrenta seu nêmesis, né? No momento em que ele vai sofrer a beça. Então ele vai alcançar a redenção. E é mais ou menos, por analogia, o que a gente faz quando lida com os aspectos difíceis. Pela sombra você vai alcançando luz, né? Então a gente pode pensar que sim, existem esse lado sombra e lado luz dos dois aspectos, porque o trígono mesmo
pode deixar a pessoa bastante preguiçosa, né? Ela tem as coisas na mão, ela não corre atrás para realizar. Quadraturas e oposições, aquela coisa que a gente vê em manuais modernos, não é besteira não, ela está correto. A pessoa é obrigada a se mover, ela enfrenta a adversidade, então ela tem que inventar, né? Embora o trígono e o sextil, eles estimulam a inventividade e o movimento, mas a pessoa pode optar por ficar quieta no lado dela, assim, eu tenho uma herança do meu pai, não vou fazer nada na minha vida, vou só surfar, que também está legítimo, deixar ela em paz ali, vai fazer o negócio. Mas ela pode fazer muito mais do que aquilo, né? Quando o planeta está em queda, essas regras também se aplicam. Sim, quando o planeta está em queda, quando ele tem dignidades planetárias, né? Quando ele está em queda, ele está débil, né? Ele está em debilidade planetária, quando ele está em exílio, mas quando ele também está em exaltação e em domicílio, também. Então, as regras aspectológicas também vão se aplicar. Ainda assim, quadratura é quadratura, não importa se o planeta está bem por dignidade ou mal, continua sendo quadratura. A diferença é que quando está com uma dignidade ruim, o que a quadratura representa de pior se manifesta mais diretamente, mas claramente mesmo. Assim, a gente vê situações bastante análogas vindo com muito mais visibilidade, né, para o indivíduo. Não com mais frequência, mas com intensidade. Tá? Quando o planeta está retrógrado, são as mesmas características? São as mesmas características. A retrogradação não tira do aspecto a característica que o aspecto possui, né, e nem o planeta. O que acontece é que a retrogradação ela pode acrescentar uma debilidade só. Talvez, se você optar por uma leitura bastante esotérica, espiritualista, reencarnacionista, você pode pensar que um aspecto fluente, né, um trígono e um sextil com um planeta retrógrado, representa um talento que você é obrigado a trazer de volta de uma vida passada ou até de um antepassado que legou isso para você. Quando é quadratura, oposição, em geral você está pagando um karma ali, está recuperando uma situação danosa e tendo que tratá-la, tendo que tratar essa situação. Mas isso aí fica mais fácil de ver dentro dessa perspectiva mais esotérica, espiritualista barra reencarnacionista. Fora isso, tirando essa explicação mais espiritual, né, não tem muito mais a acrescentar só porque o planeta está retrógrado. Tá? O signo em que se encontram os planetas pode amenizar ou potencializar os aspectos? Olha, basicamente é a mesma resposta, assim, com poucos acréscimos só. Mas é a mesma resposta que eu dei quando a pessoa pergunta aqui quando o planeta está em queda, né, quando tem dignidade ou debilidade essencial, né? O signo em que o planeta encontra não vai piorar a característica de uma quadratura. Vai dar a quadratura, a oposição, né, ou um trígono e um sextil, a característica que o signo tem. Ele vai conferir ao conjunto de significadores, por exemplo, um planeta significa A, esse outro planeta significa B. O signo significa M e o outro signo ali significa tio, né? Um significa A, o outro O, o outro é M e o outro é tio, né? Então, nessa combinação de 4 fatores mais o aspecto que é a conexão deles, você pode formar a palavra mão, tá? Você vai ter um significado completo na união dos vários fatores. Então, o signo não vai amenizar ou potencializar, piorar uma coisa. Ele vai dar uma particularidade ao tipo de aspecto. Uma coisa é você ter um aspecto entre o Sol e Júpiter, por exemplo, um trígono de Sol e Júpiter em signos de fogo, né, que é a trigonocracia do mesmo elemento, né? Outra coisa é você ter um trígono de Sol e Júpiter em signos de água. Sol Júpiter de Leão para Sagitário, Sol Júpiter de Touro para Capricórnio, são trígonos, são favoráveis, têm em essência o mesmo significado de um trígono de Sol Júpiter, mas vai ter o acréscimo da característica do signo e, vou dizer mais, vai ter o acréscimo da característica das casas, né, em que os dois planetas conectados estão. Tá? Então, faz parte do restante da gramática. E só tem uma maneira de isso ser potencializado, né? Potencializado no sentido de intensificar a coisa boa ou a coisa dramática que o aspecto representa, que é colocar esses aspectos nos ângulos, os planetas situados nos ângulos e formando aspectos.
tá? Aí sim, um deles tem que estar num ângulo, pelo menos, né? Vamos supor que o Júpiter esteja em cima do ascendente, tá bem no ângulo, está no leste. E aí o Sol está na nona casa fazendo um trígono. Então, esse aspecto está, além de ser muito bom, além de estar lidando com um luminar, que já é uma potência, ainda está colocando aquilo no ângulo. Isso vai definir N coisas na vida da criatura. Aí sim potencializa. Tirando isso aí, com signos não, tá? Um signo só vai mudar o escopo da manifestação, não vai aumentar nem diminuir, tá? Alguém perguntou aqui, o que acontece quando algum planeta não faz aspecto nenhum? Muito boa pergunta. Essa é uma pergunta recorrente, mas é uma pergunta excelente. Tá? Todo mundo que está nesse ponto aqui dos estudos é muito saudável que essa pergunta chegue. Por quê? Porque quando um fator em astrologia não está formando ângulo com nenhum outro, ele não está sem nada, não. Tá? Ele não está desprovido de conexão com alguma coisa. Quando a gente trabalha com aquela técnica de previsão que é a astrologia horária, para responder perguntas objetivas e tal, um planeta sem aspectos, pode ser que ele não tá em movimento, não está gerando conexão com nada, mas ele está dentro de uma dignidade planetária específica, né? Ele tem um signo, né? Ele está dentro de um signo que ele pode estar poderoso, né? Como um domicílio ou exaltação, ou pode estar fraco, como um exílio ou uma queda. Tá? Ele pode estar numa casa que vai exaltar as qualidades dele ou suprimi-las. Ele pode ser regido por um planeta que rege aquele signo no qual ele se encontra, que esse planeta, o regente, que é o dispositor, o planeta que dispõe daquele outro, ele vai estar em determinadas condições, por signo, por casa, talvez também por aspectos. Então, aquele fator que parece estar isolado sem aspectos, ele está sim tendo alguma relação com outras coisas no mapa. Nada está desconectado, tá? Até mesmo em astrologia horária, quando o fator não está com aspecto que se diz que ele não está em movimento, né, não está conectando, até nisso ele tem essas outras conexões indiretas. Tudo no mapa se conecta com tudo. Agora, vamos falar dos aspectos entre planetas, que são os aspectos benéficos, maléficos, os neutros, que vocês já conheceram, né? Benéficos, sextil, trígono, maléficos, quadratura e oposição, neutro é a conjunção. E existem conjunções que se tornam maléficas, existem conjunções que se tornam benéficas. Conjunções maléficas ocorrem quando há planetas maléficos. Conjunção benéfica quando há apenas benéficos, né? As repercussões subjetivas, circunstanciais no corpo, as tendências para a vida e outros detalhes.